Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como é que foi a minha experiência na Sérvia, morando na Sérvia por cerca de 4 meses. Foi o tempo que eu passei lá. Eu estive na Sérvia em 2013 fazendo um intercâmbio voluntário. Então, qual era o meu propósito ali? Eu fui pra lá porque eu não tinha muito recurso, na verdade, o meu recurso financeiro nessa época era baixíssimo. Eu estava na época da faculdade, então eu fiz o seguinte, eu queria muito, mas muito fazer um intercâmbio. Ciências convencionais de intercâmbio, assim, os preços eram muito salgados, não daria pra fazer. Então eu encontrei essa ONG, essa organização, na verdade, estudantil, chamada IESEC. E lá você poderia se aplicar para as vagas de intercâmbios voluntários. Então, como funciona isso? Você se inscreve com eles e eles te dão acesso a vagas onde você vai enviar o seu currículo e você passa um processo de entrevista. Depois que você é aprovado num projeto, aí você pode comprar sua passagem aérea. Só que, em contrapartida, você não vai pagar a sua hospedagem e não vai pagar a alimentação. Em alguns casos, tem casos que você paga alimentação. No meu caso, eu não paguei alimentação e não paguei hospedagem durante esses 4 meses. Então, era uma economia muito grande. Só ia realmente precisar investir o dinheiro da passagem e eu poderia ficar lá. Não tem voo direto, não existe isso. Então, você tem que fazer uma escala e depois você vai para a Sérvia. E o meu voo, ele teve uma escala na Alemanha, primeiro em Frankfurt, de 12 horas. Depois ele teve uma segunda escala em Munique, também na Alemanha, de 14 horas. Só então que eu fui para Belgrado, que é a capital da Sérvia. Um pouquinho sobre a Sérvia. A Sérvia, ela está localizada no leste europeu e ela fazia parte da antiga Iugoslávia, que foi separada depois de uma guerra entre a Sérvia e os países vizinhos ali. Só que a Sérvia era um país que ele não aceitou muito bem essa separação, tá? Então, o que acontece ali é que eles guardaram, sabe, essa memória de guerra muito grande dentro do país. Então, uma das primeiras coisas que eu notei na Sérvia eram esses prédios derrubados, bombardeados, que ficavam ali no centro, em outros lugares dentro de Belgrado, que estavam ali meio que para que as pessoas não se esqueçam do que aconteceu. A memória de guerra é algo bem presente lá. As pessoas, como é uma guerra que terminou recente, as pessoas que estão ali, elas lutaram, boa parte delas, elas lutaram ou vivenciaram essa guerra. Então, isso é a primeira coisa que eu notei. Memória de guerra super presente. Segundo ponto, as pessoas na Sérvia fumam demais. Não é demais, é demais, assim, é pra morrer que eles fumam, sabe? É dia e noite, tempo inteiro. Acho que até à noite eles devem acordar pra fumar, porque não é possível uma coisa daquela. Todo lugar lá fede a cigarro. Onde você vai? Padaria, pet shop, mercado, não importa. As pessoas estão comprando no mercado e fumando, assim, sabe, em cima do negócio. Você vai num restaurante, as pessoas baforam o cigarro na sua comida, assim. Eu odiei isso, odiei. Fiquei muito irritada. Não fumo, nunca fumei. E eu achei um absurdo aquele comportamento. Eu acho que isso pode ter alguma relação com o fato da Sérvia ter sido dominada pelo Império Turco-Otomano por um tempo. E na Turquia, quando eu estive na Turquia, eu percebi esse mesmo comportamento do cigarro. Então, eu acho que isso pode ser, sim, um resquício cultural. Até porque na comida sérvia, eu percebi que alguns nomes e alguns pratos, eles são turcos. Eles mudaram o nome, mudaram um pouquinho a receita, mas ali dá pra perceber que é turco, é comida turca. Então eu acho que ficaram alguns resquícios culturais da Turquia na Sérvia e um deles provavelmente é o cigarro. Um aspecto importante na Sérvia é a religião. A religião é a cristã ortodoxa, que é presente, na verdade, a maior parte dos países que estão no Oriente
e que seguem o cristianismo. Existiu uma cisão entre as igrejas ali, entre os impérios. Na verdade é uma questão muito mais de poder do que de religião em si, até porque as duas têm uma vertente, são vertentes muito parecidas, elas são muito parecidas, mudam pouquíssimas coisas. Então era uma questão de poder, entre o Império Bizantino e o Império Greco-Romano, que tiveram algumas desavenças e romperam um com o outro. Então do lado do Oriente, onde estava o Império Bizantino, a Igreja Ortodoxa acabou se tornando ali a religião da maioria. Tá? Um outro fato interessante sobre a Sérvia é que eles gostam muito de futebol. E algo que eu notei que me chamou bastante atenção é que o time de futebol deles, tem dois em Belgrado, o Red Stars e o Partizan. E o Red Stars, o estádio dele se chama Maracanã. Se chama Maracanã justamente em homenagem ao Maracanã. E eu tive a chance de entrar nesse estádio e assistir um jogo do Red Stars. E foi muito legal. É um estádio bem grande, com uma torcida bem participativa. Nesse dia o Red felizes, mas essa torcida também costuma causar alguns problemas. Aliás, eles têm uma rivalidade bem grande. Então, quando eles brigam entre si, assim, costumam dar problema, sabe? São bem agressivos e isso é uma questão até. Fui na Sérvia, como eu falei, no começo do ano, na verdade, na virada do ano mesmo, e, gente, é um frio. Nossa Senhora. Só de lembrar já me dá vontade de chorar. Assim, que o começo... Foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Eu tinha 19 anos, eu tava viajando sozinha. O máximo de frio que eu tinha pego era da cidade de São Paulo, que tinha ali, quando a gente tem um inverno ruim, vai dar uns 9 graus mais ou menos, é ruim. Mas não chega nem na beira do que é o inverno na Europa. E vou falar especificamente da Sérvia, mas obviamente tem lugar até mais frio do que esse. Nossa. É ruim. É ruim. A minha sensação era de que eu tava dentro de um freezer. Primeiro que nevava muito, e por conta dessa neve, a cidade tinha vários problemas para quem tinha que se locomover. Você abria a porta, você tinha que tirar aquela neve. Para você se locomover na cidade, às vezes o transporte público não funcionava, os carros não podiam circular, porque tem um carrinho do governo que sai tirando essa neve para que as pessoas possam viver. Então tem esse, assim, terrível, sabe? O frio realmente foi uma coisa que me impactou demais. O meu sonho, assim, era ver a neve. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Só que a prática do dia a dia não é tão interessante assim, sabe? Você passa um estresse pra sair de casa, dá um desânimo. Nossa, mas é um desânimo assim que eu não sei nem explicar, de onde você tira força de vontade para acordar. Porque tem poucas luzes, é um período de luz do dia reduzido. O nascer do sol já é tarde, o pôr do sol era 4 horas, 5 horas da tarde não tinha mais sol. E quando tinha, a luz do dia não significava que tinha o sol, era uma luz cinza, sempre todo cinza, chovendo, aí nevava e... complicado, isso eu achei muito complicado. Viver no inverno, acho que, não sei, tem gente que deve gostar, né? Eu não gosto. Sabe, você perde a sensibilidade dos dedos do pé. Eu levei muito tombo, muita queda, porque eu não tinha, assim, sabe, eu não fui feita para aquilo, então eu não conseguia andar, eu não conseguia me locomover. Às vezes eu esquecia que tava muito frio, eu colocava a mão no corrimão de metal, assim, nossa, na hora já dá aquele... Então, assim, complicado. Eu fui pra Sérvia fazer um trabalho voluntário, então eu trabalhava com as crianças num orfanato. Foi, nossa, maravilhoso trabalhar com essas crianças. Foi maravilhoso. Eu adorei trabalhar com elas.
Tinha que ir no frio lá, né, sair de casa naquela situação congelante, mas valia muito a pena. Eles estavam sempre lá receptivos. A minha função era mostrar um pouquinho da minha cultura, explicar um pouquinho sobre como era a vida no Brasil e fazer com que eles tivessem esse contato intercultural, sabe? E foi muito bom, muito bom. Eu lembro uma vez que eu entreguei pra eles uma bandeira do Brasil e no dia seguinte que eu cheguei pra trabalhar, essa bandeira tava hasteada lá no topo do orfanato. Eu nunca esqueço isso. Foi uma coisa assim tão bonita que eles fizeram, sabe? De hastear a bandeira. Eles eram muito carinhosos, crianças assim super. Eles valorizavam tudo que se fazia, tudo que se falava pra eles, tudo que se levava lá, nem assim, agradeciam muito, eles eram muito legais. Foi ótimo pra mim. Mas também é muito doloroso, né? Porque alguns já eram um pouco mais velhos, então eles sabiam que quando completassem 18 anos eles não iam poder ficar no orfanato. Então é um pouco parecido com o que tem aqui no Brasil mesmo, né? Nesse sentido não era tão diferente. As crianças, elas sofriam preconceito, elas tinham ali algumas doações do governo, algumas coisas que elas iam para passeios, mas era uma angústia muito grande, então foi assim, pra mim um aprendizado a entender o quanto crescer nesse ambiente é sofrido, era muito sofrido, então foi assim muito impactante pra mim. Como pessoa, eu acho que eu cresci muito nesse ambiente. Eu viajei pra tão longe pra uma coisa que existe aqui também, é um problema que não é exclusivo ali da Sérvia. Isso foi bem impactante. Fora o trabalho, eu morava com algumas pessoas que trocavam, não era sempre as mesmas pessoas, mas tinham várias nacionalidades, assim, várias mesmo, de tudo que era canto do mundo. Então, morar com a sua família já é, às vezes, desafiador, né? Todo mundo, em algum momento, vai ter algum conflito familiar. Em algum momento você tem que fazer algumas adaptações. Vai ter conflito, não tem como. Agora, você imagina morar com um monte de gente, cada um de um país, gente que você nunca viu na sua vida. Nossa, assim, foi insuportável. Eu acho que essa é a palavra que mais se enquadra no que eu passei ali. Horrível, horrível. Eu não. Nossa, olha. Foi horroroso eu ter que dividir o meu espaço com essas pessoas. Então, assim, se você vai fazer esse tipo de intercâmbio, você precisa ser alguém que esteja acostumado a conviver com pessoas que você não conhece, que você não esteja ligando muito para a privacidade, que você não esteja ligando muito para sua paz interior, que você não tenha assim tanta, porque eu fui lá com um objetivo muito desenhado. Eu precisava ir à Sérvia fazer o trabalho com as crianças. Foi isso que eu fui fazer. E eu tinha que voltar da Sérvia fluente em inglês. Fala, mas na Sérvia tem sentido isso? O que você é? Eles falam sérvio? Sim, eles falam sérvio, mas a maior parte da população fala inglês muito bem. Inclusive, como dica aqui, o pessoal da Sérvia fala muito bem o inglês. Só os mais velhos que não falam, mas em geral é possível se virar completamente só com inglês, tá? Eles têm acesso a tanto ao inglês quanto outros idiomas. Inclusive, a maior parte dos sérvios que eu conheci não falavam somente o inglês. Alguns falam russo além do inglês. Sérvio, obviamente, todo mundo fala, mas inglês, russo, espanhol, alemão. Tinha muita gente falando outras línguas. Então, como terceiro idioma, né? Já nem considerando o inglês é a segunda língua da maioria, e ainda eles têm uma terceira língua. A educação na Sérvia é algo que chamou bastante atenção. As pessoas têm, independente ali de classe social, eu percebi que o acesso à educação deles era bem, assim, avançado. Eles tiveram eles têm conhecimentos gerais, eles têm conhecimento de geografia, eles têm conhecimento sobre geopolítica, eles têm conhecimento sobre idiomas, eles têm conhecimento sobre muitas coisas. Que isso foi a minha visão, né, pelas pessoas que eu conheci, mas eu senti que eles têm realmente uma questão ali de conhecimento geral e preocupação com a educação bem grande.
Além disso, eu precisava, como eu disse, aprender o inglês. Eu já falava inglês, eu já tinha conhecimento. Eu fui só destravar a parte da fala porque eu tinha muita vergonha. Então eu imaginei que num ambiente onde eu não tivesse opção eu ia ter que falar, e foi o que aconteceu. Então eu passava parte do dia com as crianças, a outra parte tentando buscar pessoas para que eu pudesse conversar, e é isso que eu fazia lá. Só que quando você vai morar com essas pessoas do intercâmbio, o que acontece, né? Algumas elas estão pra fazer outras coisas, né? Elas não estão lá pra estudar ou fazer o projeto em si. Elas vão lá pra curtir a vida, sabe? Tinha gente que, por exemplo, no país deles não podia beber álcool, eles foram lá se matar de beber, igual um louco, sabe? E aí você tem que aguentar aquela pessoa alcoolizada ali, morando com você, fazendo festa. As pessoas estavam numa vibe de festa, de curtir, Então não é que elas estejam erradas, só que eu não estava nessa vibe. Então foi extremamente difícil conviver com elas, porque não tinha uma sintonia ali, não cruzava, sabe? Eu tava tentando estudar, eu não conseguia. Eu tentava dormir, eu não conseguia. Eu não gosto, nunca gostei de festa, então talvez eu não sou o perfil, né, de fazer esse intercâmbio, não dá pra mim. Agora, você adora festa, adora encher a cara, e aí talvez seja legal pra você, mas, gente, horrível, horrível. Não tem privacidade das pessoas, assim, a sujeira, né, que vai se acumulando ali, gente jogando coisa no chão, lixo que se acumula, comida, cada um quer fazer a sua comida, às vezes, olha, muito difícil, tá? É muito difícil. Então, eu não sei, se por acaso você tá assistindo esse vídeo e quer fazer porque você encontrou a Sérvia lá na ISEC, quer fazer um intercâmbio, isso não vale só pra Sérvia, isso vai valer pra qualquer intercâmbio da ISEC. A maioria das pessoas está indo fazer festa, fazer curtição. Então, se você está na vibe, vai funcionar legal pra você também. Eu entendi nessa viagem que eu não sou uma pessoa com perfil pra esse tipo de coisa. Às vezes eu até me pergunto se o problema das lembranças que eu tenho da Sérvia não serem tão legais, eu acredito que o motivo seja justamente que a experiência foi como um todo prejudicada justamente pela convivência com essas pessoas, com a forma como eu me hospedei, com a forma que eu viajei. A falta de recurso financeiro com certeza foi um peso ali, porque eu não conseguia aproveitar quase nada. Eu tinha que fazer, todos os passeios eram de graça, tudo era de graça. A comida eu recebia do projeto social e era uma comida que eu não gostava. A comida da Sérvia ela é muito baseada em carne de porco e são comidas muito gordurosas, sabe, o negócio transborda ali. O feijão é doce, então, assim, meu paladar não se deu muito bem com a comida típica deles ali. É o único que eu vou encontrar aquilo só ali. É difícil dizer o que eu vi que só tinha ali. A única coisa que eu lembro que é uma marca registrada deles mesmo, toda vez que eu chegava na casa de alguém, encontrava alguém em um lugar, em qualquer lugar, assim, as pessoas tinham uma bebida alcoólica, mas uma bebida alcoólica, assim, no veneno, sabe? Uma bebida alcoólica, gente, ela cai matando, assim, no seu estômago. Chama raquídea. Eu não sei se a pronúncia é assim, foi assim que eu escutei, mas essa bebida, nossa, é um veneno. É um veneno, assim, você toma, gente, aquilo sai queimando a sua garganta. E, inclusive, eu bebi a araquia porque eu tava morrendo de frio nesse momento ali e tinha acontecido alguma coisa com o aquecedor da casa. Falei, eu não vou aguentar, tomei esse negócio. Mas, assim, na hora já aquilo queima, esquenta mesmo, esquenta de verdade o corpo. Então eu falei, bom, aí quando zoar o aquecedor aqui da casa, eu já sei o que eu vou fazer. Pra não morrer, vou tomar isso daí. Acredito que seja até por isso que isso exista, né? É isso, essa bebida alcoólica. Fora isso, existem alguns lugares na Sérvia, em Belgrado, né? Especificamente em Belgrado, que eu achei muito bonitos. Um chama Kalemegdan. Kalemegdan é como se fosse assim um forte. Quando neva, assim, é a coisa mais linda, porque é antigo e é muito bonito, é um forte, assim, de guerra, como eu falei, memória de guerra, né?
Isso é o principal ali, pelo menos pra mim, foi o principal atrativo ali da cidade. Todo mundo falava, você já foi no Calamedo, porque é bonito mesmo. Eu fui acho que umas 4, 5 vezes lá, porque era de graça, né? Eu adorei. Achei um lugar legal, assim, pra você passear, pra você fazer caminho, conhecer, assim. Outra coisa, o Rio Danúbio também é muito bonito, é um canal que eles têm em Belgrado, então é bem legal fazer esse passeio. Inclusive é de graça, você pode andar ali no canal do Rio Danúbio, fazer uma boa caminhada. Tem bastante restaurantes ali em volta, que são bem bonitos também. Fora isso, o Belgrado tem tudo, tem shopping, tem cinema, tem, enfim, mercado, tem tudo. Mas é uma cidade grande, é uma capital. E esses foram os 2 pontos turísticos que eu gostei mais. Restaurantes tem vários lugares, assim, tem ruas, as calçadas são bem largas, o transporte público funciona muito bem, eles têm um ótimo sistema de transporte público, você consegue fazer praticamente tudo com o bondinho, ou é um bondinho mesmo, assim, que fica na rua, ou o ônibus. Os dois funcionam muito bem. E a Sérvia, ela tem Belgrado e outras cidades da Sérvia também, um sistema de trem muito bom, que vai ligar a Sérvia a outros países, como a Áustria, por exemplo, a Croácia, a Macedônia. Tem um sistema muito bom de interligação, então ela pode servir como uma parada para quem está fazendo ali o roteiro da região dos Balcãs. Se você for no verão, não vai ser frio. Ali tem uns 2, 3 meses do ano que dá pra aproveitar melhor, que são os meses de verão. A Sérvia não tem praia, mas geralmente as pessoas vão pra Montenegro, os sérvios vão pra Montenegro pra aproveitar esse período de verão. É um lugar seguro, é um lugar que você pode andar tranquilamente. O que tem muito pode acontecer, e eu já tive relatos ainda durante a minha viagem, são furtos. Aqueles furtos em que você não percebe que a pessoa te roubou, alguém pega alguma coisa do seu bolso. Isso foi algo que me foi relatado enquanto eu tava lá, não aconteceu comigo. Eu andava sempre com muita atenção com os meus documentos e eu não tive nenhum problema, porém é uma coisa que acontece sim. O furto, mas assalto, coisas com mão armada não era muito comum. Era comum até as pessoas deixarem as portas abertas, as casas que você vê que não tem muita proteção, muito muro. Isso já é um indício, se você vê todas as casas ali sem um muro, é um indício que o lugar já não tem esse comportamento. Andar à noite é tranquilo, andar sozinho é tranquilo, não tem muito problema não. E é isso, a minha opinião sobre a Sérvia está aí nesse vídeo, né? Se tiverem dúvidas, me mandem alguma coisa sobre como andar de transporte, ou alguma coisa sobre bairros, ou algo especificamente sobre a cidade de Belgrado, que foi onde eu mais fiquei. Estou à disposição para responder.